Olá pessoas, sou o professor Guilherme e fiquei responsável pela implantação do projeto integrador na turma selecionada. Também fiquei responsável pela parte prática no dia a dia com a turma na sala de aula e a apuração dos resultados obtidos. Gostaria de começar comentando que a etapa mais importante para a implantação de qualquer projeto é a clara comunicação aos alunos do que será feito, o que estará sendo avaliado, quais os métodos que serão executados, a metodologia aplicada, e realizar o contrato pedagógico com estes. Especificamente na turma do nono ano B da escola de trabalho, tive muitas dificuldades ao longo do primeiro bimestre, tanto devido ao comportamento dos alunos, como na participação das aulas para a correta absorção dos conteúdos trabalhados e das habilidades, definidas no currículo paulista. Então, a partir da implantação do projeto dentro da escola, foi realizado um acordo coletivo com a sala, um contrato pedagógico, onde os alunos se comprometeram a participar mais ativamente da aula mediante as mudanças de metodologia. Claro que nesse momento a gente sempre acaba abrindo exceções para outros itens que são do cotidiano, como idas ao banheiro, critérios de avaliação, atribuição de ponto, cálculos de nota, mas sempre dentro do limites de convivência, sem exceder demais para um lado, sem ser muito rígido do outro lado também, tentando manter um equilíbrio para ter uma relação saudável com a turma. Essa relação é fundamental também para que o projeto possa ocorrer de forma adequada. Após a realização do contrato pedagógico, foi iniciada a implantação do projeto no segundo bimestre das aulas, e esse projeto teve uma duração de aproximadamente meio bimestre, aproximadamente um mês de aulas. As aulas são em ciclos de 3 encontros por semana, são 6 aulas por semana no total, mas em 3 encontros distintos, às segundas, quartas e sextas-feiras. Geralmente a segunda-feira é iniciada com uma aula expositiva, onde é apresentado o conteúdo que vai ser trabalhado ao longo da semana, são apresentadas as habilidades que serão trabalhadas, os objetivos, a fundamentação teórica básica para os alunos. Na quarta-feira, que é uma aula intermediária na semana, os alunos que assistiram a aula na segunda ficam encarregados de pesquisarem mais sobre o assunto e na quarta-feira realizar uma aula com sala de aula invertida, onde os alunos apresentam os conteúdos que estudaram e trazem principalmente as dúvidas ou casos onde eles ficaram travados nos exercícios. Durante a aula de quarta-feira nós realizamos esse plantão de dúvidas de uma forma ativa, onde os alunos podem participar, expor o que entenderam, o que não entenderam dos conteúdos, e realizamos mais atividades de forma de aplicação e aprofundamento. Para finalizar um ciclo, geralmente na sexta-feira que fecha a semana, ou numa sexta que fecha a quinzena, de acordo com o conteúdo e habilidade que está sendo trabalhada, fazemos uma etapa de gamificação, onde são apresentadas diversas questões para os alunos responderem, de forma que eu possa, ou o professor que estiver aplicando a aula, possa avaliar o desempenho de cada aluno, e de uma forma de brincadeira, eles possam ter uma aula mais divertida, sem sentir a carga de estar sendo cobrado pelo conteúdo que foi trabalhado. Com esta turma específica, eu trabalhei um jogo de batalha naval, onde na sequência de questões que foram apresentadas para os alunos, eles pontuaram pontos suficientes que foram trocados pelos disparos que poderiam ser usados no jogo, e na sequência foi iniciado o jogo de metade da sala contra a outra metade. Claro que um dos times sempre acaba ficando com mais disparos disponível, o que pode prevalecer, favorecer para que ele vença o jogo. Mas, de qualquer forma, o resultado acaba sendo bem divertido. Ao final do processo, que durou um mês, foi realizada novamente uma avaliação diagnóstica desses alunos, onde foi aplicada a mesma avaliação do primeiro bimestre, a fim de verificar se houve uma mudança no entendimento dos alunos sobre as habilidades trabalhadas e da forma que as aulas foram realizadas. Essa avaliação sempre ocorre de forma de múltipla escolha, a fim de poder ter um gabarito padronizado para a verificação das respostas, e também foi realizada uma avaliação de clima de sala de aula, para poder documentar e sentir como os alunos estão se sentindo em relação à aula. Meu nome é Angela Lourenço. Eu vou falar sobre sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa que faz a inversão do espaço escolar tradicional e utiliza a tecnologia como aliada. Ela inicia com o professor abordando o assunto, mas cabe aos alunos pesquisar e se aprofundar no tema. Eles podem, como eles pesquisam em casa, eles podem usar qualquer método que tiver disponível, que eles acharem melhor. Pode utilizar vídeos, pode utilizar livros, textos, podcasts, qualquer coisa que for abordar o assunto e que facilitar na compreensão do aluno. É uma metodologia muito eficaz porque faz o aluno ser o protagonista da sua aprendizagem. Como ele busca a informação, ele busca aquilo que é melhor para ele. E ele acaba compreendendo mais por conta dessa liberdade de escolha. E quando volta para a sala de aula, quando o professor for dar continuidade no assunto, o aluno já vem carregado de informações, ele já vem carregado de conteúdo. E acaba diminuindo o tempo de explicação do professor e
o aproveitamento da aula acaba sendo maior. Olá, pessoal, eu me chamo Marluce, sou aluna no curso de Pedagogia da Univesp. Quero falar com vocês um pouquinho sobre metodologia e matemática. Quando falamos em metodologia, é necessário alguns pontos, pontuar algumas situações, como, por exemplo, repensar a metodologia. Mas é necessário? O professor pode se fazer essa pergunta. Repensar e mudar uma metodologia é um grande desafio, principalmente quando o professor ele já tem uma bagagem de conhecimento e uma ampla experiência em sala de aula. Esses fatores podem causar uma certa insegurança e até mesmo uma certa rejeição por parte do professor para mudar a sua prática. Então, ser professor é se colocar à disposição para se desafiar e ser desafiado. Mas como isso pode acontecer? Na verdade, a inquietude deve ser a força motriz por detrás da prática pedagógica. Se acomodar com uma prática que não atende aos objetivos pretendidos é estar disposto e até mesmo consciente de que a falta de sucesso do seu trabalho ela será iminente. Sendo assim, segundo os PCNs, não existe um caminho único, uma receita pronta. E agora, o que fazer? Como não existe uma fórmula pronta para enfrentar os desafios de ensinar qualquer matéria, mas nesse caso especialmente em matemática, né? O professor, então, ele precisa se desafiar e permitir ser desafiado. E isso dará a ele infinitas possibilidades. Sendo assim, mudar a prática pedagógica, admitir que algo não está dando certo, exige coragem e foco para mudar o que precisa ser mudado. Somente com essa coragem e com esse objetivo em mente é que o trabalho poderá ser bem sucedido. Segundo Souza, 2001, o ensino da matemática é fundamental na formação humanística do aluno. E o currículo, por sua vez, ele deve levar a essa boa formação. A matemática ela é uma ferramenta utilizada pela sociedade no modo geral, né? Ela está presente em todas as profissões e na nossa rotina em geral, não só em sala de aula, mas no nosso cotidiano. De acordo com o PCN, não existe um caminho único, uma receita pronta para enfrentarmos os desafios de ensinar a matemática. No entanto, podemos utilizar de um leque de possibilidades. Olá novamente, agora eu vou apresentar os resultados obtidos no projeto integrador. Iniciando pela pesquisa de clima realizada com ambas as turmas de nono ano que temos na escola, essa pesquisa foi realizada antes do projeto integrador. Tá? Ela consiste em uma avaliação com base em um dos documentos que constam na bibliografia do nosso trabalho. São perguntas recomendadas para sondar como os alunos se sentem antes, durante e depois das aulas. Adotando esse modelo porque justamente ele apresenta um escopo de perguntas para aulas de matemática. Não vou focar em cada uma das questões aqui. Quem tiver mais interesse pode pausar o vídeo e olhar item a item. Tá? Nesse momento estou mostrando as perguntas referentes a como a pessoa se sente antes da aula. E de conclusão, em análise do projeto, vale dizer que dá para perceber que as turmas de nono ano têm perfis bem diferentes. Cada uma das turmas tem uma visão diferente antes da aula, durante e depois da aula, conforme vai ser visto em cada um dos slides aqui. Aqui mostramos as questões que fazem parte do quesito durante a aula da pesquisa. Alguns dos itens questionados geraram uma situação de riso na sala de aula, em virtude de como as perguntas são feitas, e várias delas acabam deixando respostas contraditórias nos mesmos alunos. Isso demonstra um pouco de falta de capacidade de interpretação de texto até, de parte dos alunos. Nessa parte da pesquisa, mostramos as perguntas referentes a como os alunos se sentem após a aula. Cabe ressaltar aqui que, como todos os alunos têm outras aulas na sequência de outras disciplinas, eles têm muito pouco tempo para realmente assim, refletir e absorver o que aconteceu naquela aula que ele acabou de ter. E isso acaba refletindo em como eles respondem à pesquisa. Infelizmente, não foi possível realizar uma pesquisa de clima novamente após a conclusão do projeto integrador, dentro do prazo para poder realizar esse projeto. Na sequência, vamos apresentar os resultados numéricos do desempenho acadêmico desses mesmos alunos. Aqui mostramos os resultados das avaliações diagnósticas realizadas antes e depois do projeto integrador, tanto na turma do nono ano A como do nono ano B. Apenas para deixar registrado, no nono ano A seguiu uma metodologia de aula convencional, enquanto no nono ano B foi aplicado o projeto integrador com aplicações de metodologias ativas durante a aula. Na primeira avaliação, que foi antes do projeto, o nono ano A apresenta melhores resultados do que o nono ano B, porém na média das duas turmas o resultado é equivalente. É um percentual de acerto de em torno de 40%, 43%, em ambas as salas, é igual. Porém, após a realização do projeto, principalmente nas habilidades MA10 e MA12, que foram abordadas durante o período do projeto integrador, é possível ver que o nono ano B apresentou uma grande evolução no desempenho dessas habilidades. Nas demais que não foram trabalhadas, ambas as turmas demonstraram uma regressão no nível dessas habilidades, né, de relembrar quais eram as competências e habilidades envolvidas, e acreditamos até que isso tenha sido em decorrência da não fixação do conteúdo. Aquilo que o aluno vê, absorve ali na memória curta só para fazer a prova, e acaba não absorvendo aquilo para ser usado posteriormente.